Salve aí galerinha, vídeo 9 dessa série aí do Aires. E nesse vídeo em especial eu não vou estar mostrando como de costume, né, o vídeo lá embaixo na oficina. Eu vou estar falando sobre alguns detalhes, tá? Na verdade vai ser dividido em duas partes esse vídeo. Uma parte é respondendo sobre uma pergunta do inscrito que chama Carlos, que ele perguntou o seguinte, alguns detalhes sobre como faz o processo de legalização de um protótipo artesanal. Tá? E também ele falou que gosta muito de customizações de carro, igual eu fiz no Fox, só que não tem nem ideia, né, de como que faz esse processo, porque afinal, igual ele disse no comentário, não adianta gastar muito, investir muito no carro, tanto para customizar ou para fazer um do zero igual eu estou fazendo, quanto também gastar seu tempo e no final das contas não conseguir legalizar ele e andar com ele, não conseguir ter o prazer de andar com ele, desfilar ele na rua aí. Então, a primeira parte do vídeo eu vou estar falando sobre isso. Aproveitando também, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Se você também gosta de customização igual eu fiz no Fox, se você não viu a série do Fox, volta aí no canal, que tem uma playlist aí separada só para ele. E está querendo fazer modificações em seu carro, então eu vou deixar meu contato aqui, tá? Para você estar entrando em contato caso você queira fazer um projeto de modificação no seu carro, de personalização, ou se você também está pretendendo fazer um carro aí do zero, artesanal, e não tem um projeto, não sabe nem por onde começar, então se você quiser, conta comigo, vou deixar meus contatos aqui embaixo, tá? Na descrição, para você estar entrando em contato comigo para a gente estar trabalhando nesse projeto aí junto. Tranquilo? Eu já gostaria também de deixar um salve aí para o Oséias, lá de Espírito Santo, que ele também está fazendo um carro artesanal. Primeira coisa que eu vou estar dividindo esse vídeo, na primeira etapa eu vou dividir em duas partes. A primeira é legalização de customizações, tá? E a outra etapa é sobre legalização de projeto feito artesanal, do zero. Tranquilo? Então, eu vou estar mostrando aqui, vou estar seguindo um roteiro, ok? Um roteiro porque apesar de eu já ter adquirido algumas informações aí, mas eu não sou um perito para falar desse assunto, então eu vou estar falando de acordo com algumas coisas, né, algumas informações que eu obtive de tanta pesquisa. E a segunda parte do vídeo eu vou estar falando do que eu falei no outro vídeo, tá? Sobre a alteração do farol. Inclusive eu vou estar deixando aí também na descrição um link para vocês fazerem uma votação. É só você entrar, clicar no link, não precisa colocar e-mail, não precisa colocar nada, só coloque seu nome lá e vota se ficou mais legal, né? Se foi o farol número 1 ou o farol número 2 que eu vou estar mostrando aí no decorrer do vídeo, da segunda parte do vídeo. Tranquilo? Aí você faz a sua votação e o que tiver mais votação aí, eu vou estar usinando ele, fazendo o projeto e usinando ele na CNC para colocar no carro. Então, pessoal, assim, se não é de muito interesse seu, pelo menos por enquanto, a questão da legalização, eu vou estar deixando também aqui na descrição o momento do vídeo em que eu vou começar a falar sobre as propostas aí do farol. Primeira parte, como que legaliza carros que são customizados. Na verdade, a questão aqui não é nem como legaliza, e sim o que é permitido e o que é que não pode, né, na customização. Porque sempre quando você for customizar um carro que exceda o que eu for falar aqui, você vai ter que procurar um órgão do Detran para tirar mais dúvidas em relação a isso, ok? Porque por mais que eu fiz a customização no Fox, eu não mexi em nada que precisasse de recorrer a um órgão regularizador de trânsito, tá? Então, ó, primeira coisa, um kit aerodinâmico, por exemplo, os spoilers que eu coloquei, aerofólio, toda a saia, né, o body kit que eu fiz no meu Fox, eu não precisei. Porque a lei ela é bem clara em relação a isso, em relação a esses kits assim, customizáveis. Você não pode exceder a visão, né, periférica de quem está dirigindo. Ou seja, vou usar esse carrinho aqui como exemplo. Se você faz um aerofólio aqui nesse carro, e ele está dificultando a visão, por exemplo, do retrovisor central, então aí já não pode. Ele tem que ser mais alto, né, da linha de visão ou mais baixo. Então isso aí não pode influenciar. Kits, por exemplo, um exemplo aí, blower, aqueles blowers, né, aqueles motor que fica em cima daqueles carros. Obviamente ele atrapalha o campo de visão, então é preciso regulamentar isso.
tudo que é saia, por exemplo, aqui, que não está atrapalhando a visão, né, periférica de quem está dirigindo, então pode aplicar no carro aí sem nenhum problema. Beleza? Então isso aqui é a parte dos apliques. Eu estou fazendo uma colinha aqui para não esquecer de nada. Parte de chassi e monobloco que você for mexer, não pode. Isso aí não pode, tá? Na questão de customização, por enquanto, tá? Combustível pode ser alterado, por exemplo, para gás GNV, só que aí você já vai ter que procurar um órgão aí do Inmetro, tá? Que é acreditado do Inmetro, para estar vendo todas as partes aí de segurança. A cor, você só pode alterar sem colocar no documento. Pode alterar até 50% da cor, sei lá, adesivar 50% aí do carro, enfim, até 50% pode. Pneus e rodas, eles só não podem ultrapassar a largura da caixa de roda, ou seja, se você tem um carro e troca as rodas e coloca um pneu muito largo que exceda essa área aqui, ó, da caixa de rodas, aí você já vai ter um probleminha a mais aí. Então, desde que esteja para dentro da caixa de roda, você não vai ter problema, beleza? Algumas pessoas aí dizem que você só pode alterar 2 aros, né, do tamanho do que o fabricante estipulou no carro. Eu não achei nada disso na internet, tá? Mas é bom recorrer aí, por exemplo, na Polícia Civil, no Detran, para saber se realmente isso aí é verdade. Se pode ou não alterar acima de 2 aros. Beleza? Por exemplo, se você tem um carro que de fábrica é aro 15, você só pode, segundo isso, essa informação, só poderia aumentar até o aro 17. Tá? Não mais que isso. Questão dos freios. Não é permitido alterar nada do sistema de freio. O motor, ele só pode ser mexido e alterar até 10%, tá? Até 10% da potência do motor. Ou seja, se você tem um carro que ele é 70 cavalos, você só pode mexer no motor sem colocar no documento até ter um ganho de 7 cavalos. Por exemplo, um filtro esportivo, filtro de ar esportivo, que dependendo do diâmetro dele, do diâmetro e do cone, né, do tamanho do cone, você pode ter aí em média de 3 a 7 cavalos, que eles dizem, né, de potência. Beleza, se você for colocar um kit turbo, obviamente que você vai ter que procurar mexer aí no documento, tá? Outra coisa, os faróis. O uso de xenon ele só é permitido em carros que são lançados de fábrica com o xenon. Caso contrário, você não pode colocar. Embora você pode optar aí pela super branco, tá? Ou se você quiser usar um LED ou um super LED, você vai ter que colocar também no documento. Então você vai ter que procurar o Inmetro, aí depois você vai ter que passar por uma inspetoria, enfim, para regularizar. Outra coisa é a suspensão, que você, como é item de segurança, então obviamente você vai precisar. E assim, até esse ponto eu entendo, porque obviamente se não tivesse, né, esses órgãos aí para regular, principalmente questão de suspensão, direção, essas coisas assim, de item de segurança, acaba que você mexe, por exemplo, no carro de forma desordenada, e aí sem uma inspeção, e acaba que você pode ter algum acidente atingindo não só você, mas alguma outra vítima. E também os vidros aqui que eu estou vendo, antes que eu me esqueça, 75% de visibilidade no para-brisa, 70% nos vidros dianteiros, 50% nos vidros traseiros e 28% de visibilidade no vidro traseiro, né, ou de trás lá. É claro que, gente, existe um tipo de personalização que chama wide body, que é o seguinte, é um corpo largo, né? Você alargar os paralamas do carro. Isso aí, obviamente, que vai alterar na proporção do carro, no tamanho do externo do carro. Então, obviamente, vai precisar de alterar também no documento, até mesmo porque vai ter que mudar a questão de sistema de direção e de suspensão, que alargando, no caso, as rodas, né? Alargando o paralama, você tem que jogar as rodas para fora. E, obviamente, você vai precisar de um espaçador no cubo e vai precisar também aumentar a haste da direção, beleza? Em relação a isso, de customização, acredito que é só isso. Se tiverem mais dúvidas, coloca aí nos comentários que nos próximos vídeos eu faço talvez uma parte 2 aí para estar sanando todas as dúvidas. E óbvio, as dúvidas também que até mesmo eu tiver.
e não souber responder, eu vou estar procurando saber para estar passando para vocês. Então, beleza, parte 2 aí da primeira parte do vídeo, tá? É sobre a legalização de carro artesanal. Então, o primeiro conceito aí, o que é um carro artesanal? É aquele que, onde o fabricante, o próprio fabricante, vai ser o primeiro dono do carro, beleza? Então, isso aí é um conceito de carro artesanal. Aquele que é feito aí em oficina, enfim, o que eu estou fazendo lá na oficina lá embaixo. Para ser considerado fabricante de carro artesanal, ele pode construir até 3 no ano, tá? Pelo menos aqui no Brasil. A regra é válida aqui no Brasil, beleza? Aqui, ó. Eu vou ler aqui porque tem coisas que seguem mais normativas. Por exemplo, normativa 106 do Código de Trânsito Brasileiro, se encontram todos os detalhes para a emissão do CSV. Então, se você quer muito mais detalhes aí sobre isso, procura aí na normativa 106 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse CSV chama Certificado de Segurança Veicular, que é expedida por uma acreditada do Inmetro, beleza? O processo de legalização aí dura em média de 6 a 8 meses. Vou jogar aí um pouco a mais, né, dependendo do estado, porque vai ter peculiaridades em relação a cada região, justamente por causa do Detran e do Denatran. Ok? Então, primeira coisa, esses aí são alguns detalhes. A primeira coisa que precisa ser feita, obviamente, é ter o carro 100% concluído, tá? Ou seja, pronto para trafegar nas ruas. Deixa eu ver os tópicos aqui. Peças, tá. Sabendo que existem peças que elas podem ser recondicionadas e outras peças que precisam ter nota fiscal e tem que ser nova, tá? Ó, obrigatoriamente o que precisa ser novo é itens de segurança. Por exemplo, ó, farol, seta, lanterna, luz de ré, freio, ou seja, esse kit tudo de iluminação ele precisa ser tudo novo, ok? Freio, suspensão, o freio inclui tanto pinça quanto pastilha, todos esses kits aí, tá? A questão da suspensão também inclui molas, amortecedores, pivô, todas essas partes aí precisam ser novas. E um detalhe aí também, o carro, para ele conseguir ser legalizado, ele precisa ter, no mínimo, uma cota mínima de 10 centímetros do chão. O ponto mais baixo do carro tem que estar a 10 centímetros do chão. Não pode estar abaixo disso, beleza? Outra coisa, sistema de direção, cinto, freio, parte elétrica, também tem que ser tudo novo. Chicote, todos os chicotes aí tem que ser novo e com nota fiscal. Os faróis, já falei, beleza. O que não precisa conter, pelo menos um carro artesanal? Até então, né, até esse ano ou até a data aí que eu estou postando esse vídeo. Airbag não precisa freio ABS, nem direção hidráulica e nem sensores, por exemplo, sensor de ré, enfim, sensor multimídia, essas coisas. Beleza. Estando o carro concluído, a segunda parte é o que? Procurar a diretoria de trânsito via protocolo Denatran. Aqui, ó, vou ler aqui para vocês. É um departamento Detran que cuida dessa área de registro, ou seja, você vai precisar registrar seu carro, seu protótipo, já que ele não tem na base de dados do Denatran, que no caso é o Sistema Nacional, beleza? Então, você tem que cuidar dessa parte aí. Você então vai procurar o Denatran justamente procurando essa área aí de registros. Tá? E solicitar a regularização de um veículo artesanal. Lá, nessa solicitação, você vai anexar todos os documentos, tá? De compra, de nota fiscal, de todas as peças. E pelo que eu vi aqui também, você tem que anexar uma carta explicando que realmente foi você que fez esse veículo artesanal. E tem lugares que falam que precisa de ter até uma assinatura do engenheiro. Isso aí, provavelmente, se precisar mesmo, vai ter que ter uma carta a punho mesmo, com a assinatura do próprio engenheiro e, obviamente, com o número de registro dele. Tá? Essa parte aí eu tenho que correr mais atrás para saber se realmente é preciso a assinatura de engenheiro, enfim, engenheiro mecânico. E se, no caso, eu mesmo que fiz o carro, posso assinar eu tendo sendo formado em engenharia, beleza? Ou se tem que ser outra pessoa que tem que inspecionar. O motor tem que ter procedência e ele tem que estar ativo no sistema, ele não pode ter dado baixa no motor, tá? O chassi, ele já tem que ter dado baixa, então no sistema do Detran, ele já tem que ter dado baixa. Para eles têm que comprovar que não é um motor roubado, que não é um bloco, não é um carro, um monobloco de um carro que
que não tenha procedência legal, beleza? Tá, o chassi não precisa ser novo, como eu já havia dito. Tá, o terceiro passo aqui, ó, passando na vistoria da etapa anterior, você irá requerir uma numeração de chassi no padrão determinado pela ABNT. Uma curiosidade, todo fabricante aí de carro artesanal, na verdade todo fabricante ele tem um código, né, do chassi. Só uma por curiosidade aí, o chassi, o código do chassi de um carro artesanal é 9EZ. 9, que é da América do Sul, tá? A letra E, que significa que é do Brasil, e a letra Z, que é veículo artesanal, ok? Então é a etapa 4 aí. Providenciando a etapa 3, depois que terminou, tá? Você volta ao Detran para a segunda vistoria para decalcar o número do chassi. Ou seja, veja que é bem laborosa, né? Esse processo todo, é bem burocrático, porque você tem que ir num órgão de trânsito, aí depois tem que voltar e voltar de novo em outro, então tem que ter bastante paciência aí, beleza? Por isso que demora esse tempo aí, de 6 a 8 meses. Ocorrendo tudo bem, claro, né? Bom, aí depois que ele estiver decalcado o número do chassi, você paga também uma taxa nessa etapa aí para a FUNSET, tá? Que é o Fundo Nacional de Educação de Trânsito. E então o processo se encerra aí momentaneamente no Estado, tá? Porque aí, o próximo passo eles vão enviar lá para o Denatran para colocar na base nacional de registro, tá? De veículos. Mas aqui, ó, após esse passo aí, número 4, vem o passo 5, que após o Detran ter feito esse último processo aí, numa acreditado do Inmetro, e providenciar, no caso, o CSV, né, que é o Certificado de Segurança Veicular. Lá eles farão, no caso, todos os testes, tá, que seu veículo precisa, seja principalmente os testes de segurança, para validar a questão de estabilidade do carro, questão de emissão de poluentes do motor, tá? Se tiver com uma taxa muito alta, obviamente que não vai passar, vai ter que fazer todo o processo de regulagem do motor para voltar lá e fazer uma nova inspetoria. Ok? Eu não sei se provavelmente toda vez que você tiver que ir lá, você vai ter que pagar uma taxa. Então é melhor que tente revisar aí o máximo possível, né, para evitar de ficar perdendo tempo e também dinheiro de ficar toda vez tendo que voltar lá para fazer inspetoria. Ok? Depois disso, que eles veem que está tudo ok, aí você vai ter o documento em mão do CSV, né, o Certificado de Segurança. Aí você volta ao Detran de novo, porque assim ele vai anexar esse processo e enviar ao Denatran para ele colocar na base nacional, né, que fica no Renavan. Daí será enviado para o CIGT, Corregedoria Geral de Infraestrutura de Trânsito. Lá vai ser emitido o CAT, tá, que é o Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito. Todo esse processo aí você pode também acompanhar online. Assim que terminar esse processo, você não precisa esperar. Você já pode enviar um e-mail. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição, que você já pode enviar falando, o meu processo já está concluído aqui, né, por hora, e eu já tenho todos os documentos e eu quero dar o procedimento mais rápido possível. Tá, então logo após esse processo aí, o 7º passo no caso, que o processo já foi concluído, ele é enviado para o CIE, Corregedoria Geral de Informática e Estatística. E aí lá será inserida na Base Nacional de Veículos. Ou seja, lá que vai ficar disponível para todos os setores aí no Brasil, tá? Que aí lá você vai voltar, no caso, ao Detran, para emplacar, porque lá já vai ter todo o registro do seu automóvel. Então lá você já vai poder fazer o emplacamento, eles já vão poder emitir todas as documentações, inclusive também os impostos, né, que não vai ficar livre disso, infelizmente, para pagar, por exemplo, IPVA, licenciamento, essas coisas. Beleza? E segundo o que eu vi aí na internet, isso aí é com base no que eu vi na internet, o pessoal está falando aí que gasta em média de uns R$ 1.000 para fazer todo esse processo. Eu acredito que seja mais. Na verdade, eu sempre gosto de jogar uma média bem a mais, eu guardaria pelo menos no mínimo aí uns R$ 2.000, tá? Para todo esse processo aí, para não ter nenhum imprevisto, aí você não tem dinheiro, tem que parar o processo no meio do caminho. Então é melhor sempre ter um dinheiro aí bem a mais disponível, justamente se você já gastou muito mais do que R$ 2.000 no carro para fazer um veículo artesanal,
obviamente R$ 2.000 já não vai ser o problema para a questão de documentação, para você não ter nenhum problema quando você estiver andando com ele. Beleza? Então aí, esse processo da explicação, óbvio, eu vou estar deixando também alguns links aí aqui embaixo do vídeo, se você quiser acessar, né, para tirar mais dúvidas e tudo. Algumas informações eu tirei desses sites aqui que eu vou estar deixando. E agora a gente vai para a parte mais legal aí desse vídeo, pelo menos para mim, que é a questão da nova proposta aí do farol, tá? Então, se liga aí que agora vai ter novidade. Galerinha, olha só, olha. Essas peças, por exemplo, que são mais aplicáveis, não é parte integral da carroceria do carro, é partes que a gente aplica. Então, eu acredito que fica melhor eu fazer na CNC para ficar com um ajuste mais fino e para mim não precisar ficar alinhando, gastando tanto tempo alinhando. Afinal, como essas peças são menores, então acaba ficando mais difícil de alinhar, embora não seja impossível, como eu já falei, até mesmo nos vídeos atrás, até mesmo sobre essas peças aqui que eu fiz para o meu carro de passeio, para o Fox. Então, se você não viu aí, então acompanha, volta aí que ele está salvo, essa série de vídeos aí do Fox está salva, que eu mostrei lá tudo em detalhes como que eu fiz essas aletas assim para o Fox. Então eu utilizaria a mesma técnica, só que agora como eu tenho a CNC, então eu posso automatizar isso melhor, beleza? Então algumas partes aí que eu modifiquei foram essas aletas aqui. Não modifiquei assim a estética dela em si, mas modifiquei algumas coisas, por exemplo a espessura, fiz alguns frisos para deixar mais marcado, mais bonito. Ok? São detalhes assim pequenos, mas que fazem uma diferença. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. E o farol. Os faróis também eu modifiquei o interno deles. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui. As novas são essas aqui. Ó. Primeira coisa, o farol. Ó, os faróis como é que ficou. É bom ter uma opinião aí por fora do público, justamente para saber como que vai ser a aceitação. Esses aqui são os novos que eu estou pretendendo fazer. Vou ver aí também como que vai ser a resposta, né, de vocês, beleza? Ele vai ser dividido em algumas partes. Vai ter essa parte aqui. Vai ter essas três partes aqui, vai ser LED, ó. Essa aqui que vai dar a volta, beleza? E essa aqui vão ser LEDs. E aqui vai ser a lente, né, do foco dos faróis, baixo e alto. Aqui, inclusive, eu estou pensando em fazer o que? A seta. Aquele tipo de LED que ele vai andando, quando dá seta, ele vai andando assim, ó, percorrendo o caminho. A questão desses spoilers aqui, eu fiz alguns detalhes. Por exemplo, não tinha esses vincos aqui, ó. Esse vinco percorrendo aqui, não tinha esse vinco percorrendo aqui. Ele era um pouco mais soft, né? Como diz, as curvas mais macias. E eu quis assim deixar ele um pouco mais sharp, para deixar ele um pouco mais duro as quinas, justamente para marcar melhor esses vincos, tá? Então foi esse aqui que eu modifiquei, aqui também, esse e esse. E acabou que também ficou um pouco mais grosso, não ficou aquele spoiler fininho, igual estava. Então essas aí as modificações eu fiz por enquanto só nessas peças aqui, que é as que eu vou usinar. Depois talvez eu faça alguma modificação aqui nessa traseira aqui, mas serão poucos, porque eu gosto dessa aleta aqui. O aerofólio já está pronto, beleza? Já usinei, já está usinado. E aqui também eu já coloquei também para fazer o processo de usinagem do retrovisor. Inclusive eu gosto dessa forma dele aqui. Ó. Se vocês também tiverem mais alguma ideia aí do que poderia estar adicionando nesse carro para ficar bem top, para estar complementando aí, deixa nos comentários aí que eu vou responder com bastante carinho, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o 8º vídeo dessa playlist, beleza? Sobre a carroceria. Um detalhe de legalização, como eu havia falado, e outro detalhe aí sobre os faróis, a modificação dos faróis. Então, entra no link aí abaixo aí da votação e o que tiver mais votos aí, eu vou estipular em um tempo aí aproximado de 1 ou 2 meses no máximo, tá?
E aí o que tiver mais votação, eu vou estar usinando ele e fazendo esse farol que tiver ganhado, tá? Os spoilers eu vou manter a modificação que eu cheguei a fazer, justamente porque ele vai ganhar um pouco mais de esportividade nisso e porque ele também vai ganhar mais espessura. Isso aí fica melhor também na hora de laminar em fibra de vidro, beleza? De acordo com a experiência que eu tive fazendo o spoiler frontal do Fox, tranquilo? E aqui eu já estou também até preparando o processo de usinagem do espelho retrovisor do próprio Iris, tá? Então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo lá embaixo todo o processo aí, tanto do alinhamento, né, que eu havia falado, alinhamento nas varetas de fibra, e também vou estar usinando aí os retrovisores, na verdade. E com o passar aí também da série, eu vou estar mostrando também a usinagem das outras peças, que principalmente os spoilers ali da frente, que eu vou estar concluindo essa parte toda da frente primeiro e dando continuidade depois, ok? E se você não é inscrito, já se inscreve também, compartilhe com mais pessoas que você conseguir, principalmente os que são apaixonados aí por customizações, por carros artesanais, enfim, por carros, tá? Que eu acredito que as pessoas também vão gostar bastante desses conteúdos. E é claro, cada vez conteúdos melhores eu pretendo estar lançando aí, tranquilo? Então, te vejo no próximo vídeo.